O traço 6 de personalidade, ele é um traço, inclusive, que é muito conectado com com a espiritualidade, com todo esse lado. Mas a pessoa do traço 6, quando ela vai fazer um processo de expansão de consciência, assim como todas as pessoas, elas têm os seus desafios. Essas pessoas do traço 6, que são precavidas por natureza e ansiosas, são as duas grandes características das pessoas do traço 6 de personalidade, elas acabam tendo um grande obstáculo na sua elevação de consciência, que é a dificuldade de confiar e se jogar realmente na jornada. É interessante por quê? Porque por mais que a gente também esteja vendo que a pessoa do traço 6 ela está se jogando na jornada, aparentemente, ela não está. Por quê, André? Porque a pessoa do traço 6, ela tanto tem dificuldade de confiar de cara no guia, ou seja, para ela conseguir se jogar verdadeiramente na experiência, ela tem que ter já tido algum tipo de acompanhamento muito prolongado com a pessoa que está à frente do processo, seja um terapeuta que se estiver trabalhando com grupo, seja o terapeuta individual, né, se ela estiver fazendo um processo terapêutico no 1 a 1, ela tem que já ter tido uma longa caminhada para ela ter uma profunda confiança e ainda assim, se ele fizer alguma coisa que pareça muito estranha, ela pode desconectar. E outra coisa que ninguém diz, as pessoas que são do traço 6, elas também têm uma grande desconfiança sobre a própria capacidade delas darem conta desse processo de autoconhecimento. A própria capacidade delas de estar realmente elevando a consciência delas. É como se a pessoa do traço 6, ela visse os sinais de que as coisas estão mudando, estão melhorando, e ao mesmo tempo ela não confiasse nesses sinais. As pessoas até chegam para elas e dizem, fulano, tu tá melhorando, tem coisas tão boas acontecendo, fulano, que coisa fantástica que tu tá fazendo, que tá melhorando a tua vida. E a pessoa diz, é mesmo? E tu tá mesmo percebendo melhor? Que melhora é essa? Ela já observou várias vezes isso. Mas às vezes é como se a opinião dela não fosse algo válido para ela reconhecer a própria elevação. E aí ela às vezes acredita que não está nadando e não está conseguindo, que não está dando conta, que é melhor parar porque não vai dar conta desse processo de autoconhecimento, de terapia, esse processo de transformação. E essa pessoa começa a sabotar o processo dela, por ela achar que não vai dar conta. Naturalmente ela entra nesse processo de ficar olhando para o que está faltando, para aquilo que não está dando certo, para as vezes que ela tropeça, e isso faz parecer que tudo que ela já conquistou não foi nada comparado diante das dificuldades que ela continua tendo. É na realidade uma espécie de um medo de olhar para si mesmo e dizer, fulana, tu deu certo na vida, fulana, tu tá conseguindo evoluir, fulana, parabéns, fulano, parabéns, você tá tendo mérito, você tá se tornando uma pessoa melhor a cada dia, olhe para isso. Então, é uma espécie de medo de reconhecer essa própria evolução, sabe? É um medo de reconhecer isso, de perceber isso. E aí a gente percebe nesse processo que as pessoas do traço 6, elas acabam entrando numa espécie de falsa entrega. Como assim, André? Como se elas entrassem no processo de autoconhecimento, mas não entram de cabeça, sabe? Não entra por inteiro. É como se elas ficassem sempre com uma certa reserva. E aí isso dificulta, às vezes, elas desapegarem daquilo que está atrapalhando elas e dar o salto necessário para fazer o que seria importante para a sua transformação, para a sua expansão de consciência. É como se eu sempre tivesse que ter o freio de mão na minha mão, né? É como se eu estou aqui dirigindo esse carro e eu estou sempre com o freio de mão ali, qualquer hora eu puxo o freio de mão. E aí eu não dirijo, eu não aproveito essa jornada, eu não confio na jornada, não confio nas pessoas que estão guiando, sabe? E eu acabo tendo essa dificuldade de reconhecer os sinais porque eu não consigo relaxar.